Bom dia, nono ano, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. O livro de língua portuguesa dividiu aí o trabalho com as classificações das subordinadas adverbiais, visto que nós temos várias, né? Agora nós vamos ver aí o segundo tópico sobre as classificações das orações subordinadas adverbiais. Nós vimos até então a temporal, concessiva, causal, consecutiva e a modal. Agora nós vamos ver as outras classificações, certo? E nós vamos fazer a análise aí dos exemplos trazidos e as circunstâncias que elas expressam, né? Porque quando nós tratamos de advérbio, nós trabalhamos com a circunstância expressa por aquele advérbio ou pelo adjunto adverbial, quando estamos tratando aí sintaticamente, né, de analisar esses termos. Nós temos algumas orações que funcionam como adjunto adverbial ou advérbio, né, que são as orações subordinadas adverbiais que nós estamos trabalhando. Então, quando nós temos uma oração que ocupa ali o lugar, né, do adjunto adverbial, então temos uma oração subordinada adverbial. Porque as orações subordinadas não são aquelas que desempenham uma função sintática, um papel sintático em relação a outra oração, em relação às outras, elas são subordinadas, né? Então, as orações subordinadas adverbiais exercem essa função aí de adjunto adverbial. Tanto que lá na lista de revisão, se isso for questionado, é isso que você vai responder, ou na avaliação também. As orações subordinadas adverbiais desempenham um papel sintático ou a função sintática de adjunto adverbial ou advérbios. Então vamos lá. Vamos pegar aí o nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar. E nós temos orações subordinadas adverbiais 2. Esqueci de colocar a página aqui, mas é só você abrir, está lá no capítulo 4, ou pode ir lá no glossário mesmo do livro de vocês, mas vou falar também lá no grupo quando eu mandar a videoaula, tá? Orações subordinadas adverbiais, segunda parte. Leia a charge abaixo. Uma charge de Serafim. O grupo de jovens acusados de incendiar um mendigo que dormia na praça central passará a noite em uma cela com um criminoso de alta periculosidade. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Veja só. 1. Pelo contexto da charge, o que Serafim quis dizer com a expressão passar a noite em claro? Serafim diz o seguinte: se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. O que você compreende por essa expressão? Seria ele ficaria acordado, né? A noite toda. Passar a noite em claro é não dormir, ficar acordado. 2. Por que Serafim passaria a noite em claro? Veja só, olha o que sai lá da televisão, a fala. O grupo de jovens acusados de incendiar o mendigo que dormia na praça central passará a noite na cela com o criminoso. Veja só, os jovens ali estão sendo acusados, né, de matar o mendigo que dormia. Por isso ele diz que se fosse o criminoso ele não dormiria, né, justamente para não correr nenhum perigo. 3. Para o menino, quem eram os prisioneiros mais perigosos? Os jovens ou o criminoso que já estava preso? Veja só, os jovens, né? Ele disse se ele fosse o criminoso, ficaria esperto, né? Ficaria à noite acordado, porque os jovens são perigosos, que foram acusados, né, de matar o mendigo. Então, para eles seriam os jovens. Na charge, Serafim utiliza uma construção muito comum na nossa língua, composta de uma condição, se eu fosse um criminoso, seguida de um verbo no futuro do pretérito, passaria a noite em claro. Veja só, futuro do pretérito é aquele em que nós não temos uma certeza, né? Há uma condição para que ele aconteça. E que condição é essa? Se ele fosse um criminoso, né? O que normalmente expressamos com esse tipo de construção?
Pessoal, quando nós vamos dar um conselho, nós costumamos utilizar essa formação, né? Olha, se eu fosse você, faria isso, isso e isso. Né? Então, nós normalmente utilizamos esse tipo de construção para dar conselhos, né? Expressar conselhos. Passemos agora para a explicação. Como vimos na primeira parte desse capítulo, algumas orações exercem a função de adjuntos adverbiais de outras, sendo por isso chamadas orações subordinadas adverbiais. Então, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função sintática de adjuntos adverbiais de outras orações, né? São subordinadas a elas. Vimos também que essas orações são classificadas de acordo com a circunstância que expressam. Nós não temos os tipos de advérbio, os tipos de adjunto adverbial a partir da circunstância que eles expressam. As orações subordinadas adverbiais também são classificadas a partir da circunstância que expressam. Nesta etapa, estudaremos mais 5 orações adverbiais. Veja só, quais são elas? Antes de passarmos para elas, vamos aqui no Aprenda Mais. O longa-metragem O Abutre retrata a vida de Louis Bloom, um jovem que, diante da falta de oportunidades no mercado de trabalho, decide comprar equipamentos de filmagem e trabalhar como freelancer para programas noticiários. A referência à ave carniceira no título ocorre devido ao modo de operar do aspirante a repórter e suas estratégias para conseguir chegar nos locais dos incidentes antes da concorrência e filmar com detalhes as cenas dos crimes. Em ritmo de suspense, o filme demonstra uma face do jornalismo semelhante ao que ocorre com as fake news. Diante das questões de oferta e demanda, a falta de ética sustentada na trama pela sede de ascensão e reconhecimento potencializa ações e reações cujo interesse em comum está na busca pelo polêmico e tendencioso. Então, veja só, é uma indicação aí, o abutre. Agora, nós temos aí condicionais, proporcionais, conformativas, finais e comparativas. Nós vamos ver aí esses tipos de orações subordinadas adverbiais, esses 5 tipos. E fiquem ligados aí nas conjunções subordinativas que são apresentadas em cada uma delas, tá bom? Veja só, as condicionais. Condicional remete aqui à condição, né? Expressam uma condição imposta para a realização do fato apresentado na oração principal. Então, aquilo vai acontecer desde que outra coisa aconteça, né? Porque há uma condição. As principais conjunções subordinativas condicionais são se, caso, sem que, desde que. São as conjunções mais utilizadas, né? As principais. Observe, se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Veja só, a condição para passar a noite em claro é ele ser um criminoso, né? Então, se eu fosse esse criminoso, a oração que possui a conjunção é esta, portanto, ela é a nossa oração subordinada adverbial condicional. Vamos para a próxima. Proporcionais são as orações que expressam uma relação de proporção em relação ao fato indicado na oração principal. As principais conjunções subordinativas proporcionais são à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Veja, ideia de proporção. Veja, à medida que assistia a televisão, mais gostava. Veja, há uma proporção, né? Olha, nós poderíamos até substituir, né? Quanto mais assisto televisão, mais gosto. Ou quanto mais assistia a televisão, mais gostava. Porque ambas são conjunções subordinativas proporcionais. Esta daqui é a oração subordinada adverbial proporcional. Conformativas expressam uma relação de conformidade, acordo, né? Conforme isso acontece. As principais conjunções subordinativas conformativas são conforme, como, segundo, consoante. Observe,
A mãe dela não agiu conforme o marido pediu. Aqui nós temos uma oração que funciona como adjunto adverbial, né? Que é a nossa oração subordinada adverbial conformativa. Veja que ela é introduzida aí pela conjunção conforme. Como meu pai diz, a modernidade afastou as pessoas. Veja, conforme, é conformidade. Como meu pai diz, é a oração subordinada adverbial conformativa. Então, veja só, nós temos que analisar ali, identificar a conjunção e também a circunstância que aquela oração apresenta, tá bom? Então, tem que ter interpretação também, certo? Para identificar essa circunstância expressa pela oração subordinada adverbial. Nós temos também as finais. Essas indicam finalidade para o fato expresso na oração principal. As principais conjunções subordinativas finais são para que, a fim de que. Então, finais, finalidade. Exemplos: desligou a televisão para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias. Tudo isso daqui é a oração, tudo isso é a finalidade de desligar a televisão. É a oração subordinada adverbial final. Mudou de canal a fim de encontrar um programa mais interessante. Veja, a oração subordinada adverbial final. A finalidade, né? O fim, o motivo, né? De mudar de canal. Comparativas expressam uma relação de comparação. As principais conjunções subordinativas comparativas são como, que, ou do que, quanto. Veja só, o que eu disse, é importante observar a conjunção e interpretar também, porque nós temos o como aqui na comparativa e o como aqui na conformativa. Então, você tem que ver se está no sentido de conformidade, conforme, ou de comparação, tá bom? Então, é importante interpretar a circunstância expressa pela oração. Bato nessa tecla até vocês compreenderem isso. Há programas de televisão que ensinam tanto quanto o fazem os livros. Veja, tanto quanto nós temos questão da comparação, né? Uma circunstância de comparação. Então, é oração subordinada adverbial comparativa. Ela lia um romance como quem fica hipnotizado. Está comparando, né, o ler romance com o ficar hipnotizado. Então, é uma oração subordinada adverbial comparativa, certo? E ela é a presença aqui da conjunção, tá bom? Então, essas são... Aí aqui nós terminamos os tipos trabalhados aí pelo livro de língua portuguesa das orações subordinadas adverbiais. E aí nós passamos para as reduzidas. Por quê? As que nós vimos até então são as desenvolvidas. Elas possuem ali a conjunção, como eu já mostrei, indiquei para vocês, e o verbo também está flexionado, né? Agora, nós temos as reduzidas em que não há a presença da conjunção e os verbos estão em uma das formas nominais, gerúndio, infinitivo ou particípio. Vamos lá. Orações subordinadas reduzidas. As orações reduzidas são aquelas que não começam por conectivo, seja conjunção, seja pronome, e apresentam o verbo numa forma nominal, isto é, no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Essas orações são classificadas da mesma forma que as desenvolvidas, com conectivo. Aí nós temos as adjetivas, as substantivas e as adverbiais, né? Para isso, é preciso observar o sentido da frase. Reduzidas de gerúndio. Gerúndio é a forma nominal em que o verbo termina em NDO. Cantando, dançando, falando, digitando, escrevendo, sorrindo. Gerúndio, final NDO. Havia alguns anos que ouviam músicas. Oração subordinada adjetiva restritiva. Havia alguns alunos que ouviam músicas. Veja, é o nome e a oração que adjetiva esse nome, né? No sentido restritivo, não há presença de vírgula, nós temos a presença do pronome relativo aqui.
Agora, haviam alguns alunos ouvindo música. Veja, nós não temos a presença do conectivo, o nosso verbo está no gerúndio, mas tem a mesma função. Essa oração tem a mesma função, adjetivar o sentido de alunos. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio. Agora, embora estivesse desanimado, não desistiu. Agora, nós temos uma adverbial concessiva, né? Embora estivesse desanimado, não desistiu. Nós temos a presença aqui do verbo, né? O verbo está flexionado. Agora, embora estando desanimado, não desistiu, nós temos a presença do verbo no gerúndio em uma forma nominal. Então, aqui há uma oração subordinada adverbial concessiva, é a mesma classificação, porém ela é reduzida de gerúndio. Quando ele chegou ao campo, emocionou-se. Veja, oração subordinada adverbial temporal. Quando chegou, olha a presença da conjunção, o verbo está aqui flexionado, concordando ali com ele. Agora, na reduzida, nós temos o verbo no gerúndio, né? Aqui, porque nós estamos tratando das reduzidas de gerúndio. Chegando ao campo, emocionou-se. Oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Nós temos as reduzidas de infinitivo. Verbo no infinitivo é aquela forma nominal em que o verbo termina em R, né? Cantar, dançar, fazer, correr, sorrir. São os verbos terminados em ar, or, né? Por, sobrepor ou ir. É fundamental que se creia na sua inocência. Veja, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, ela é sujeito, né? Funciona como sujeito da oração principal. Nós temos a presença do conectivo, né? O verbo também está aqui flexionado. Agora, é fundamental crer na sua inocência. Não temos o conectivo e o verbo está no infinitivo. Então, oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela funciona como sujeito, porém ela é reduzida de infinitivo. Ele tinha certeza de que era bom músico. Aqui nós temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela completa o nome certeza. Agora, reduzida de infinitivo, ele tinha certeza de ser bom músico. Veja só, nós temos aqui o verbo no infinitivo. Feche as portas quando você sair. Aqui nós temos a oração subordinada adverbial temporal, quando você sair. A reduzida de infinitivo, feche as portas ao sair. Então, oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, sem a presença da conjunção, do conectivo. Reduzidas de particípio. Particípio, a última aí forma nominal. Nós temos infinitivo, gerúndio e particípio. Particípio é o DO, né? Falado, cantado, dançado. Quando a partida terminou, a festa começou. Terminada a partida, a festa começou. No primeiro exemplo, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal, né? Desenvolvida. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. A polícia encontrou o carro que foi abandonado. Aqui nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva, né? O carro que foi abandonado. Essa oração aqui é adjetivo ou adjunta de nominal de carro. A polícia encontrou o carro abandonado. Aqui nós temos a locução verbal, foi abandonado. Aqui nós temos somente a forma nominal, abandonado. Então, ela é reduzida de particípio. A classificação é a mesma, adjetiva restritiva. Mesmo que sejam derrotados, eles não desanimarão. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva, desenvolvida. Agora, mesmo derrotados,
eles não desanimarão. Aqui está desenvolvida o ser mais o particípio, é uma locução. Agora aqui nós temos somente a forma nominal. Portanto, é oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio. E para finalizar a nossa conversa aqui, nós vamos falar rapidamente da pontuação das orações subordinadas adverbiais. Como vimos neste capítulo, as orações adverbiais funcionam sintaticamente como adjuntos adverbiais da oração principal. Veja os exemplos. Ele nunca tem dinheiro no fim do mês. Adjunto adverbial de tempo. Ele nunca tem dinheiro quando o mês está terminando. Aqui veja que uma oração ocupou o lugar de adjunto adverbial. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. B. No início da manhã, muitas pessoas preferem fazer seus exercícios físicos. Aqui nós temos o adjunto adverbial de tempo. Na segunda, nós temos uma oração que vai ocupar esse lugar. Quando a manhã inicia, olha o verbo. Muitas pessoas preferem fazer seus exercícios físicos. Quando a manhã inicia, nós temos a oração subordinada adverbial temporal. C. Ele teve de economizar bastante para a compra do carro. Veja, nós temos aqui a compra, substantivo, né? Ele teve de economizar bastante para que pudesse comprar o carro. Aqui já temos a presença do verbo. Então, aqui nós temos o adjunto adverbial de finalidade. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial final. Tem a mesma função aí, finalidade, porém, um é oração, outro é apenas o adjunto adverbial. D. Ela percebia, à medida que os anos passavam, que ainda podia ser muito feliz. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial proporcional e veja que está entre travessões. Veja que as outras, algumas estão isoladas por vírgula, né? Aqui no caso da B. Por que será? Nós vamos falar da pontuação dessas orações, né? Normalmente, os adjuntos adverbiais são posicionados no final dos períodos. Então, é o lugar comum deles, tá bom? Os adjuntos adverbiais, o lugar deles ali é no final. Comumente, nós os encontramos lá. Mas, como sua função é acessória, eles podem aparecer também no início ou no meio do período. Quando o adjunto adverbial é posto nessas posições, início ou meio, que não é o comum, dizemos que ele está deslocado. Aí entra a pontuação, né? O mesmo vale, evidentemente, para as orações adverbiais. Elas funcionam como adjunto adverbial. Portanto, se elas estão deslocadas, elas também vão ser isoladas por pontuação. Na norma culta, costumamos separar os adjuntos adverbiais deslocados por meio de vírgulas, caso seja interessante enfatizar o sentido do adjunto adverbial deslocado, podemos utilizar travessões no lugar das vírgulas, como o exemplo aqui da letra D, certo? Então, se está deslocado, pontuação, vírgula ou travessão, tá? E aí, finalizamos aqui a nossa videoaula, concluindo a teoria sobre adjunto adverbial, tá? Nós vimos os tipos já, tem videoaula da primeira parte aí na semana passada, reveja aí, anote no seu caderno, estude no livro, tá bom? Responda toda a revisão e se prepare para as avaliações, tá? Plantão de dúvidas acontece das 7 às 11, estou disponível, tá bom, para atendê-los. Não se esqueçam de mandar tanto a revisão quanto as atividades de vocês para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Pessoal, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, bons estudos e até a próxima aula.